Rapaziada, após um final de semana de tristeza com a derrota para o São Paulo e a preocupação com relação ao restante da temporada, ao momento no Campeonato Brasileiro, a segunda-feira foi bastante movimentada. Inclusive uma segunda-feira de boas notícias, dependendo aí do ponto de vista, pois tivemos a confirmação que o Vasco tem o seu primeiro reforço dessa próxima janela de transferências. Se trata do meia atacante Serginho, que nesse momento veste a camisa do Giresunspor, do futebol turco. A gente vai trazer informações sobre esse nome e eu já deixo essa incógnita aí na sua mente. Serginho é um bom reforço? Um jogador aí que não tem passagens pelo futebol brasileiro e nunca vestiu a camisa de um clube grande na sua carreira. Será que é de atletas como esse que o Vasco precisa para o restante da temporada? Será que atletas como esse vão mudar o nível do elenco cruz-maltino? Fica essa dúvida, fica esse questionamento. Mas também, fique tranquilo que eu vou te trazer aqui a realidade de quem é esse novo reforço cruz-maltino. Além disso, vamos falar também sobre Bruno Henrique, o volante, meio-campo, que interessa ao Vasco e vem ganhando muita força nos bastidores da colina histórica. E vamos falar também sobre Thales Magno, pois, em uma entrevista ao GE, o Thales confirmou que quer voltar ao Vasco da Gama. Alô, Paulo Brax? Alô, Luiz Melo? Alô, 777? É de reforços como esse que o Vasco da Gama precisa. A gente vai trazer tudo aqui neste Boa Noite Gigante, torcedor. Antes, porém, de deixar você muito bem informado, eu faço questão de dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui ao nosso canal pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Rapaziada, é o seguinte, Vasco vai começar a intensificar as suas informações se tratando de reforços, contratações, especulações, e para que você não perca nada, se inscreva no nosso canal. Se você quer notícia séria, profissionalismo, seriedade, verdade, você pode ficar tranquilo que vai encontrar aqui no nosso canal, tá? Então se inscreva, ajude aí também a gente chegar aos 100 mil inscritos, falta bem pouquinho para consolidar ainda mais o nosso trabalho, e é claro, ative também o seu sininho de notificação, para que você não perca nada se tratando de Vasco, pois assim como essa informação que daremos a vocês, com toda certeza daremos muitas outras ainda durante esses próximos dias. E é claro, deixe o seu like aí no vídeo, deixe o seu joinha, deixe o seu gostei, porque isso ajuda demais o crescimento do nosso canal e a divulgação deste vídeo. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, gente, fala logo de Vasco da Gama. Eu quero começar já este Boa Noite Gigante falando sobre reforços, que é o assunto principal deste vídeo, né? Pois o que acontece? Eu começo introduzindo, inclusive, falando que eu trouxe a vocês no Fala Gigante. Se você ainda não assistiu, corre lá pra dar uma olhada. No Fala Gigante eu contextualizei todo esse atual momento do Vasco da Gama. Eu deixei bem claro, né, que de fato o Vasco passa por um momento ruim. O Barbieri hoje, que é o técnico do Vasco, passa por um momento de pressão. É cobrado sim internamente, tem uma pressão externa muito forte, mas é um trabalho hoje que vem realmente sendo não consolidado, mas tem a confiança por parte do departamento de futebol, pois o próprio departamento de futebol, que é liderado pelo Paulo Brax, entende que o Barbieri não entrega muito, o desempenho é abaixo do esperado, mas que também há ausências, há carências de peça no elenco do Vasco. Exatamente por esse motivo, o Barbieri não está sendo muito cobrado. Ou seja, se o departamento de futebol entende que o trabalho do Vasco não é tão bem desenvolvido, não tem um desempenho tão bom por carência de peças, o Vasco vai até o mercado contratar reforços. E esses reforços, segundo informações que tivemos, e é a maneira com que o Vasco vem tratando, tem que ser reforços de alto nível, jogadores que cheguem para ser titulares, atletas mais velhos, mais consolidados, mais experientes e que estejam livres no mercado. Esse é o perfil de jogadores que o Vasco irá trazer nessa próxima janela, que vai abrir dia 1º de julho. O Vasco já tem alguns nomes negociando, nomes no radar, negociações já vem acontecendo, e aí nessa tarde de hoje a gente teve essa confirmação de que uma dessas negociações, que já vem durando algum tempinho, foi realmente já finalizada, ou seja, já houve a assinatura. A gente vai falar já já, que é sobre o Serginho. Antes, porém, eu faço questão de voltar à informação que eu trouxe a vocês no Fala Gigante e repetir. Uma das carências, além desse ponta esquerda, além desse volante, é o meia. E esse meia é o Bruno Henrique. O Vasco busca o hoje camisa 71, se eu não me engano, do Al Ittihad, como foco principal para ser esse novo homem de meio campo do Gigante da Colina para o restante da temporada. É um nome que vem ganhando muita força internamente. E essas informações que tivemos nessa tarde de hoje. O Bruno Henrique
vem ganhando muita força nos bastidores do CT Moacir Barbosa. É um nome que agrada muito, desde a comissão técnica ao departamento de futebol Cruz Maltino. Um nome que chegaria de fato, na minha opinião, o Bruno Henrique é um nome que sim, ele chegaria para mudar o nível do elenco Cruz Maltino. As negociações já iniciaram, informações que tivemos é que nesta segunda-feira, ia falar neste dia, mas nesta segunda-feira, o Vasco iria enviar um contrato para ele, para que houvesse a assinatura, né, do pré-contrato, para que realmente assim que no dia 30 de junho, quando seu contrato for encerrado, ele já assine, já chegue ao Gigante da Colina, né, já esteja tudo aí encaminhado com relação ao atleta, e a expectativa é que nesses próximos dias a gente tenha um desfecho também positivo com a situação desse meia. Um jogador que chegaria para ser titular absoluto, na minha opinião, do meio-campo. Um jogador, sim, consolidado, 33 anos, mas um atleta que já vestiu a camisa do Palmeiras, um atleta que já vestiu a camisa do Corinthians, um atleta que sempre é destaque pelos clubes onde passa. Hoje no Al Ittihad, no mundo árabe, ele é o grande destaque do seu clube. Tem muita lenha ainda a queimar e ele espera exatamente isso, consolidar ainda mais a sua carreira, queimar ainda mais lenha no Gigante da Colina. Um nome muito bom, gosto muito da ideia do Bruno Henrique no Vasco. Porém, ainda não fechou. Ainda não finalizou. O nome, gente, que de fato fechou, ainda não tem aí realmente uma oficialização, mas tudo está se encaminhando para que ele venha a ser o novo reforço do Vasco, é o Serginho. E aí a gente traz a informação. Segundo notícias aí lá do Jogada 10 primeiramente, e após uma confirmação do Vene Casagrande, tivemos a notícia que o Serginho é o novo reforço do Cruz Maltino. Para quem não conhece, faço questão de trazer a vocês. O Serginho é um atleta de 28 anos, Sérgio Antônio da Luz Júnior, um atleta que originalmente é ponta direita, um atleta que sabe jogar por aquela função, de 1,80 m, 73 kg. O Serginho, na sua carreira, nunca atuou no futebol brasileiro, e eu já antecipo isso aqui a vocês para trazer quem é esse novo reforço do Vasco da Gama. É um nome que iniciou a sua carreira em Kosovo, para ser mais exato no KF Rasvalia, um clube desse país, um clube de Kosovo. Após, né, esse período, ele se transferiu para a Albânia, no clube Skanderbeu, onde teve poucas partidas, poucas oportunidades, e lá no ano de 2017 ele se transferiu para o Rabotini, um clube da Macedônia do Norte. No ano de 2019-2020, nesta temporada, ele teve uma boa temporada. Foram 24 partidas e 7 gols marcados. Após esse bom ano, ele despertou o interesse do Giresunspor, clube do futebol turco, onde ele inclusive neste momento ainda atua e tem o seu contrato até o dia 30 de junho. Pelo Giresunspor, gente, segundo aí informações, os números dele completinhos são 92 partidas em 3 temporadas, 10 gols e 19 assistências. Números bons para um atleta que é ponta direita. É inegável que o número do Serginho são números bons. Não estou falando que é porque ele tem números bons na Turquia que ele é um bom reforço. Já já eu vou entrar nesse assunto. Porém, antes eu gostaria de contextualizar e trazer a vocês quem é um atleta. Eu já adianto. Inegável, Serginho nunca vestiu a camisa de um clube grande, um clube onde ele sinta a pressão. O futebol turco e o futebol brasileiro são futebols muito parecidos, pela paixão, realmente por um calor humano. Essa relação torcedor-clube é muito semelhante à da Turquia, mas a gente sabe muito bem que o Giresunspor não é o Vasco da Gama. O Giresunspor não é um clube grande da Turquia. O Giresunspor é um clube que nunca venceu um título turco, nunca venceu uma Copa Turca, nunca venceu um campeonato internacional. Os únicos títulos do Giresunspor é 2ª divisão, 3ª divisão e 4ª divisão. Nunca venceu a elite do futebol turco. Então não é um clube que tem essa pressão de cobrança de resultados. Nesse momento, inclusive, esse clube está na zona de rebaixamento da Turquia. Então não é um clube gigante. Não é um clube grande como o Fenerbahçe, como alguns outros clubes, e realmente são esses gigantes da Turquia. Ou seja, Serginho hoje tem números bons por um clube da Turquia, um futebol muito semelhante ao futebol brasileiro, até com relação a nível, mas não tem essa pressão. E aí eu já inicio, né, a minha fala com a seguinte pergunta: será que esse jogador vai se acostumar com a pressão aqui no Vasco da Gama? Um atleta como Serginho, que nunca vestiu a camisa de um clube grande, vai ter um bom desempenho no Gigante da Colina, diante inclusive da pressão que o Vasco vive nesse momento? Será que esse é o jogador experiente, consolidado, de um nível acima, que vai mudar o nível inclusive do elenco do Vasco, que o Gigante da Colina está à procura? Será que o Serginho é esse nome? Vou dar minha resposta já já. Antes, porém, eu gostaria de trazer a vocês a situação atual do Serginho. Ele é um atleta que, como a gente trouxe, né, está
terá o seu contrato sendo encerrado agora no dia 30 de junho, ficará livre no mercado a partir do dia 1º de julho e nesse momento o Vasco terá o atleta à sua disposição. Informação que tivemos através do jornalista Vini Casagrande é que o Vasco já acertou a contratação, o pré-contrato já foi assinado e ele vai se apresentar imediatamente ao Vasco assim que o seu contrato se encerrar com a equipe turca. Então um jogador que de fato, gente, será do Gigante da Corina. Apenas ainda não foi oficializado, porque tem contrato vigente com o Giresunspor. Ele recebeu uma proposta do São Paulo no início do ano. O Clube Paulista oficializou uma proposta pelo jogador, porém acabaram não chegando ao acordo, né, São Paulo e o seu empresário. E exatamente por esse motivo a negociação andou para trás. O Vasco vem colocando esse nome no radar há bastante tempo, conseguiu realmente negociar, avançar nas negociações, através inclusive de uma boa relação com a Amaury Nunes, que foi o ex-jogador e empresário que intermediou essas negociações com o jogador, avançou e fechou a contratação do Serginho. E aí agora eu vou dar a minha opinião. O Serginho de origem é um ponta-direita. Hoje o Vasco na posição tem o Luco Orediano e hoje o Vasco na posição tem o Gabriel Peck. O Serginho já atuou na ponta esquerda, mas como está aparecendo nas imagens aí a vocês, esse é o mapa de calor dele no Giresunspor, inclusive, ele no próprio clube turco atua mais pela ponta direita do que pela ponta esquerda. É um atleta que joga por aquele setor de campo. E aí eu já começo a pergunta. O Vasco hoje tem uma grande carência no lado esquerdo do campo. Vale a pena trazer um atleta que atua mais pelo lado direito para improvisar pelo lado esquerdo? Eu não gosto disso. Eu não acho isso legal. Se o Vasco tem a carência na ponta esquerda, traz um atleta que originalmente é ponta esquerda. Não traz um atleta que é ponta direita para atuar por ali. Até porque ele terá ter um período de como se fala, transição, se é assim que eu posso falar, para se acostumar a jogar por um outro lado do campo onde ele não está acostumado. E o Vasco não tem tempo. O Vasco, no segundo semestre, terá tudo menos tempo, pois o desempenho nesse primeiro semestre é horroroso. O Vasco pode se encontrar numa situação muito ruim no Campeonato Brasileiro assim que estivermos no mês de julho. E aí esse período de adaptação do atleta que atuou durante todo o ano de 2020, 2021, 2022 e 2023 pelo lado direito do campo para o lado esquerdo, não sei se o Vasco vai conseguir dar esse tempo a ele. Então não gosto por esse motivo. Outro motivo, Serginho nunca vestiu a camisa de um clube grande. O Serginho nunca atuou em um gigante. Não é um jogador consolidado com relação à carreira. Tem bons números? Tem bons números no Giresunspor, é inegável. Ele é o camisa 10 e o capitão, inclusive, da equipe. É um dos líderes, uma das peças mais importantes do elenco. Mas não é um jogador acostumado com pressão. Não é um jogador acostumado a vestir a camisa de um clube grande. Será que é desse atleta que o Vasco precisa? São os questionamentos que eu faço. Assim como eu fiz com o Matheus Cocão, Matheus Carvalho, que chegou do Náutico, eu faço também com o Serginho. Nunca vi ele jogar. Nunca vi um lance, nunca vi uma partida. Não posso criticar. Não posso falar que foi uma péssima contratação do Vasco, porque eu não sei quem é o atleta. Mas pelas informações que eu tenho em mãos, não me traz uma confiança do tipo, hoje temos um ponto esquerda que vai chegar, vestir a camisa e mudar o nível do Vasco. O Serginho não é esse nome. Não venha falar que o Serginho é um nome que vai mudar o nível do elenco. Não venha falar que o Serginho é um nome que vai trazer confiança, que vai mudar, realmente vai colocar o Vasco em uma outra posição com relação ao elenco, pois não é. Se fosse jogador vindo da Espanha, da Inglaterra, da Itália, da Alemanha, que são ligas mais difíceis, de um nível maior de intensidade, um nível maior até de qualidade, é uma coisa. Serginho nem vem dessas ligas. É um nome que vem da Turquia, uma liga que tem realmente um nível menor. Não é o nome ideal. Não é o nome que o torcedor vascaíno e eu como torcedor esperava. Mas ele vem. E aí fica a dúvida, se você curtiu essa contratação. Quero saber. Deixa aí nos comentários. O certo é, Serginho é o primeiro reforço do Vasco desta próxima janela de transferências. E para finalizar o vídeo, gente, falar sobre Thales Magno. Pois qual a informação que temos sobre esse nome? Thales Magno, que hoje veste a camisa do New York City, cria das categorias de base do Gigante da Colina, que tem contrato, inclusive, com o clube norte-americano, até 31 de dezembro de 2026. Ele, nesse momento, tem ainda apenas 20 anos, né? Surreal isso. Nessa temporada, gente, o Thales Magno tem aí 14 partidas, 13 gols e 1 assistência. Na temporada passada foram 45 jogos, 11 gols e 7 assistências. Números muito bons, inclusive. Um atleta que é de uma posição carente hoje no Vasco, a ponta esquerda. O Vasco não tem esse nome, eu trouxe Serginho para ela. E o Thales Magno deu uma entrevista ao GE, ao Globo Esporte, sobre esse atual momento da carreira dele, e ele foi perguntado sobre o Vasco. Na entrevista ele disse assim, gente: quero voltar, fazer gols,
dar títulos ao clube. Eu tenho uma vontade enorme de voltar. Thales Magno disse isso, esclareceu isso, falou que acompanha o Vasco. Inclusive ele viu o jogo contra o São Paulo no Morumbi. Disse que o Vasco jogou bem, arriscou, finalizou bastante ao gol, mas faltou a vitória. Falou que sofre inclusive com o Vasco da Gama. E aí, eu trouxe essa informação a vocês do Thales, não tô falando que tem algo entre Vasco da Gama e Thales, passa longe disso inclusive, mas eu mando um alô pro Paulo Brax, um alô pro Luiz Melo, um alô pra 777. Jogadores como esse que o Vasco precisa. Jogadores como Thales Magno, jogador de um nível diferente. Se ele já se destacou, né, naquele time limitado de 2019, imagino que o Thales faria num time mais estruturado como esse que temos hoje. Temos peças de qualidade. Mais do que tínhamos em 2019. O Thales nesse time cairia como uma luva. Ainda mais na posição hoje que é carente no elenco. Quer voltar. Ele quer fazer gol, ele quer ganhar título. Alô 777, alô Paulo Brax. É de Thales Magnos que o Vasco precisa. Ou seja, jogadores que eu falo de níveis como tem o Thales. Com todo o respeito do mundo, volto a repetir, não vou falar que é uma má contratação Serginho, mas não é uma confiança. O Thales pra mim hoje é uma confiança, diferente desse reforço que o Vasco trouxe. Valeria a pena contratar o Thales? Quer voltar? Deixa a sua opinião aí nos comentários. Rapaziada, a gente vai ficar por aqui, hein? Esse foi o Boa Noite Gigante, o último vídeo desta segunda-feira, bastante agitada. Amanhã estaremos aqui com a Acorda Vascão às 7 horas e contando, é claro, com a presença de todos vocês. Vamos que vamos! Se inscrevam, compartilhem nosso vídeo. Se curtiu, deixe seu like. E como eu sempre falo, saudações vascaínas.